Alicia Carter pensava que estava apenas a aceitar um emprego, cozinhar para um milionário frio e reservado que mantinha o mundo à distância. Mas quando os momentos descontraídos na cozinha se transformaram em olhares roubados e toques proibidos, ela percebeu que assinara um contrato que nunca mencionava, o ingrediente mais perigoso de todos, o amor. Daniel Pierce tinha jurado nunca mais confiar em ninguém, depois de uma traição que quase o destruiu, e ainda assim, ali estava ele, a apaixonar-se pela única mulher que a sua família tóxica jamais aceitaria. O que Alicia não sabia era que alguém os observava, à espera de expor o seu segredo e de os separar antes que tivessem uma hipótese. Esta é uma história sobre uma mulher que teve de escolher entre proteger o seu coração e arriscar tudo por um amor que poderia curar ambos, ou destruí-los completamente. Os pés de Alicia Carter doíam-lhe, doíam sempre, depois de um turno de 12 horas no Café da Zé, onde o café nunca parava de ser coado e os clientes nunca paravam de reclamar. Ela tirou o avental engordurado e atirou-o para o cacifo, os ombros pesados de exaustão. "Miúda, pareces morta de cansaço", disse a sua colega de trabalho Marie, enquanto limpava o balcão ali perto. "Sinto-me morta por todo o lado", murmurou Alicia, pegando na mala. O seu telefone vibrou no momento em que ia bater o ponto. Um número desconhecido. Ela quase o ignorou. Provavelmente publicidade, mas algo a fez atender. "Alô? É a Alicia Carter?" A voz de uma mulher, clara e profissional. "Sim? O meu nome é Dia Howard. Estou a ligar em nome do Sr. Daniel Pierce. Ele está à procura de um chefe particular, e o seu nome foi altamente recomendado." O coração de Alicia deu um salto. Um chefe particular. Era o tipo de emprego com que sonhara na escola culinária, antes que os empréstimos estudantis e a realidade esmagassem esses sonhos em turnos duplos num café. "E estou interessada", disse com cautela. "Pode dar-me mais informações?" "O Sr. Pierce prefere discutir os detalhes pessoalmente. Estaria disponível para uma entrevista amanhã às 10? Amanhã era o seu único dia de folga esta semana. Devia dormir, devia lavar a roupa, devia... "Sim", Alicia ouviu-se dizer. "Estarei lá." A Dia Howard deu-lhe uma morada que fez os olhos de Alicia arregalarem-se. Era a zona nobre da cidade, onde as casas tinham nomes em vez de números e portões imponentes em vez de vedações simples. Quando desligou, as mãos tremiam-lhe. "Estás louca", disse Lídia na manhã seguinte, empoleirada no balcão da cozinha de Alicia, enquanto esta passava a ferro o seu melhor dolman de chefe. "Nem conheces este tipo. Pode ser um tarado." "É um milionário, Lídia." A Dia Howard parecia completamente profissional. "Rico não significa seguro." Lídia deu uma dentada numa maçã, observando a amiga com olhos preocupados. "E se ele for daqueles tipos que pensam que o dinheiro pode comprar tudo? Qualquer pessoa?" Alicia parou, o ferro a fumegar na mão. Ela também pensara nisso. Aos 26 anos, aprendera a ser cautelosa com homens que a viam como algo que podiam possuir. Mas isto era diferente. Isto era um emprego. Uma verdadeira oportunidade de cozinhar como sempre quisera. Não a mexer ovos e a virar hambúrgueres, mas a criar algo bonito. "Serei cuidadosa", prometeu. "Mas, Lídia, se isto for a sério, se eu pudesse cozinhar para alguém que aprecia boa comida, é tudo pelo que tenho trabalhado." Lídia suspirou. "Está bem, mas envia-me uma mensagem a cada hora. E se algo parecer errado, tu vais-te embora. Prometes?" "Prometo." Alicia vestiu o seu uniforme, dolman branco de abas duplas, calças pretas, o seu chapéu de chefe perfeitamente assente nas tranças cuidadosamente presas. Quando se olhou ao espelho, viu alguém profissional, capaz, preparada, mesmo que o estômago lhe estivesse a dar cambalhotas. Os portões da propriedade Pierce tinham uns 3,5 metros de altura e eram feitos de ferro forjado que provavelmente custava mais do que o carro de Alicia. Ela pressionou o botão do intercomunicador com um dedo trêmulo. "Nome?" Uma voz masculina aborrecida. "Alicia Carter, venho para uma entrevista." Os portões abriram-se silenciosamente. A entrada serpenteava por relvados perfeitamente cuidados, por entre fontes e roseirais que pareciam saídos de uma revista. A mansão em si era enorme, toda de pedra branca e janelas altas que brilhavam ao sol da manhã. Alicia estacionou o seu velho Honda ao lado de um elegante Mercedes preto
e sentiu-se completamente desajustada. A Dia Howard encontrou-a à porta. Era mais velha, talvez uns 55 anos, com o cabelo grisalho apanhado num coque impecável e olhos gentis que avaliaram Alicia rapidamente. Dia Carter, pontualíssima. Por favor, entre. O interior era ainda mais impressionante. Chão de mármore, obras de arte que eram provavelmente originais. Um candelabro que cintilava como estrelas capturadas. Os sapatos de Alicia guincharam ligeiramente enquanto andava, e ela estremeceu. Não se preocupe, querida, disse a D. A Howard com um pequeno sorriso. A casa foi feita para ser habitada, não venerada. O Sr. Pierce está apenas a terminar o seu treino matinal. Encontrá-la-á na cozinha. A cozinha era enorme. Eletrodomésticos em aço inoxidável, um fogão de 8 bicos, 2 fornos, espaço de balcão para dias. O coração de Alicia realmente flutuou. Ela podia criar magia ali. Ele descerá em breve, disse a Dia Howard. Posso arranjar-lhe algo? Água? Café? Água seria ótimo, obrigada. Alicia bebeu-a lentamente, tentando acalmar os nervos. Ouviu passos nas escadas, confiantes, sem pressa. Depois ele entrou. Daniel Pierce não era o que ela esperava. Estava sem camisa, uma toalha pendurada ao pescoço, a pele ainda a brilhar de suor do treino. Cabelo escuro, olhos azuis intensos, talvez uns 30 anos. Bonito de uma forma esculpida e angular, que provavelmente fazia as mulheres olhar. Mas a sua expressão era fria, reservada. Como se tivesse construído muros à sua volta e não tivesse intenção de deixar ninguém passar. Ele olhou para ela da mesma forma que alguém poderia olhar para um móvel que estava a considerar comprar. É a cozinheira, disse ele, não uma pergunta. Alicia endireitou-se. Sou chefe e sim, estou aqui para a entrevista. Algo cintilou nos olhos dele. Surpresa, talvez, por ela o ter corrigido. Ele pegou numa garrafa de água do frigorífico, a estudá-la por cima do rebordo enquanto bebia. A D. Tia Howard diz que é boa. Sou. Confiante. Honesta. O canto da boca dele pode ter se contraído. Ou talvez ela o tenha imaginado. O que a faz pensar que pode cozinhar para mim? Perguntou ele, encostando-se ao balcão. Isto não é um café, Dia Carter. Tenho gostos específicos, padrões elevados. O calor subiu às bochechas de Alicia, mas ela manteve a voz firme. Formei-me com distinção na escola culinária. Trabalho em cozinhas desde os 16 anos. E sei a diferença entre cozinhar para encher o estômago e cozinhar para satisfazer a alma, Sr. Pierce. Ele levantou uma sobrancelha. Prove. Perdão? Cozinhe-me algo. Agora mesmo. Mostre-me o que tem. O coração de Alicia disparou. Isto não era uma entrevista normal. Isto era um teste. Ela olhou à volta da cozinha, viu a despensa bem abastecida, os ingredientes frescos no frigorífico. Do que gosta? Perguntou ela. Surpreenda-me. Muito bem. Desafio aceite. Ela moveu-se pela cozinha como se já fosse sua, tirando ovos, manteiga, ervas frescas, queijo. As suas mãos trabalharam automaticamente, partindo ovos, batendo, aquecendo a frigideira à temperatura exata. Ela podia senti-lo a observá-la. Aqueles olhos azuis a seguir cada movimento. Ela fez-lhe uma omelete. Mas não qualquer omelete. Fofa, dourada, recheada com ervas finamente picadas, queijo que derretia perfeitamente, finalizada com um toque de manteiga que a fazia brilhar. Ela empratou-a com cuidado, adicionando um raminho de salsa fresca. Aqui, disse ela, deslizando o prato para a frente dele. Ele olhou para ela por um momento. Depois pegou no garfo e deu uma dentada. Alicia prendeu a respiração. A expressão de Daniel Pierce não mudou muito, mas ela viu o ligeiro alargamento dos olhos, a forma como ele deu outra dentada imediatamente, mais entusiasta do que a primeira. É boa, disse ele calmamente. Obrigada. Ele deu outra dentada, e depois outra. É mesmo muito boa. Ela permitiu-se um pequeno sorriso. Eu disse-lhe que sou chefe. Ele terminou a omelete, pousou o garfo e olhou para ela novamente. Desta vez, algo tinha mudado. As paredes ainda estavam lá, mas talvez uma fenda tivesse aparecido. O trabalho é de segunda a sexta-feira, disse ele. Pequeno almoço, almoço e jantar. Algumas semanas vou precisar de si para os fins de semana também. O salário é o triplo do que ganhava naquele café. Alicia prendeu a respiração. Como é que o senhor... Eu fiz a minha pesquisa. Ele levantou-se e pegou na toalha.
A Dia Howard dar-lhe-á os detalhes do contrato. Começa segunda-feira. Assim, de repente? Assim, de repente. Ele parou na ombreira da porta. Ah, e Dia Carter? Não gosto de conversa de circunstância. Não gosto de conversas pessoais. A senhora cozinha, eu como. Mantemos as coisas profissionais. Entendido? Algo na forma como ele disse aquilo, tão firme, tão final, fez Alicia perguntar-se o que tinha acontecido para o deixar assim. Entendido, disse ela. Ele acenou com a cabeça e saiu. Alicia ficou naquela bela cozinha, as mãos ainda a tremer ligeiramente, e perguntou-se o que exatamente acabara de aceitar. A Dia Howard apareceu um momento depois com uma pasta. Ele gosta de si, disse ela, pousando-a no balcão. Ele tem uma maneira estranha de o mostrar. A mulher mais velha sorriu tristemente. O Sr. Pierce já passou por muito. Ele não confia facilmente em ninguém. Mas aquela omelete, ela abanou a cabeça. Não o via acabar um prato tão depressa em 2 anos. O que lhe aconteceu? Alicia perguntou, antes que pudesse conter-se. A expressão da Dia Howard fechou-se ligeiramente. Essa é a história dele para contar, se assim o escolher. Mas um conselho, querida. Não se aproxime demasiado. O Sr. Pierce mantém as pessoas à distância por uma razão. É mais seguro para todos assim. O aviso assentou como uma pedra no estômago de Alicia. Estou aqui para cozinhar, não para me envolver. Bom, mantenha isso. Alicia levou o contrato para casa e leu-o 3 vezes. O salário deixou-a tonta. Os benefícios eram incríveis. Esta era a oportunidade de uma vida. Então por que é que o aviso da Dia Howard continuava a ecoar na sua cabeça? Na segunda-feira de manhã, Alicia chegou às 7 em ponto. A cozinha estava silenciosa, a luz da manhã a entrar pelas janelas. Ela passara o fim de semana a planear menus, a pesquisar receitas, a preparar-se para mostrar a Daniel Pierce exatamente o que podia fazer. Fez o pequeno almoço primeiro. Panquecas com frutos vermelhos frescos e xarope de ácer verdadeiro, bacon estaladiço, sumo de laranja espremido na hora. Acabara de empratar quando ele entrou, completamente vestido desta vez, num fato que provavelmente custava mais do que a sua renda. Mas parecia cansado, olheiras sob os olhos como se não tivesse dormido bem. Bom dia, disse ela. Ele grunhiu, sentou-se, pegou no garfo, tanto para a conversa, mas quando ele deu a primeira dentada, ela viu-o novamente. Aquele vislumbre de surpresa, de prazer rapidamente escondido. Ele comeu metodicamente, eficientemente, como se fosse combustível em vez de deleite, mas limpou o prato. Obrigada, disse ele quando terminou. Depois saiu para trabalhar sem mais uma palavra. Alicia limpou tudo, abanando a cabeça. Isto ia ser interessante. A semana entrou num ritmo. Alicia cozinhava, Daniel comia, mal falavam. Por vezes, ela apanhava-o a observá-la a trabalhar, a sua expressão ilegível. Por vezes, ela ouvia-o ao telefone no seu escritório, a voz fria e profissional. Ele parecia viver naquele fato e naquela máscara cuidadosamente controlada, mas na sexta-feira, tudo mudou. Ela estava a preparar o almoço, um prato de massa com molho caseiro, quando ele entrou mais cedo. Desta vez sem fato, apenas calças de ganga e uma t-shirt, o cabelo ligeiramente úmido, como se tivesse acabado de tomar duche. Cheira bem, disse ele. Alicia quase deixou cair a colher. 2 palavras inteiras que não eram sobre a temperatura da comida ou o horário. Obrigada, ela conseguiu dizer. Está quase pronto. O que é? Pappardelle com molho à bolonhesa, receita da minha avó. Ele aproximou-se, encostando-se ao balcão para observar. Alicia tentou ignorar o quão subitamente consciente estava dele, a forma como ele cheirava a sabonete caro e a algo mais, algo limpo e masculino, a forma como os seus olhos seguiam as suas mãos enquanto ela mexia o molho. Posso provar? Perguntou ele. Ela pestanejou. Agora? Sim. Ainda não está pronto. Precisa de mais um. Quero provar agora. Havia algo quase brincalhão no seu tom. Estaria ele a provocá-la? Alicia pegou numa colher limpa, mergulhou-a no molho e estendeu-a. Cuidado, está quente. Ele inclinou-se, mantendo o contato visual, e provou. Os olhos fecharam-se brevemente. Caramba, ele murmurou. Bom? Incrível. Quando abriu os olhos, algo tinha mudado neles. Calor, calor verdadeiro. A sua avó deve ter sido uma cozinheira incrível. Foi. A garganta de Alicia apertou-se.
Ela morreu há 2 anos, mas cada vez que faço isto, sinto que ela está aqui comigo. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois, lamento a sua perda. Obrigada. Eles ficaram ali, a cozinha quente e perfumada, algo a pairar no ar entre eles que parecia perigosamente próximo de uma conexão. Então, o seu telefone vibrou. O calor desapareceu da sua expressão, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Tenho uma chamada, disse ele secamente. Avise-me quando o almoço estiver pronto. E assim, de repente, as paredes voltaram a erguer-se. Alicia mexeu o molho e disse a si mesma que estava a imaginar coisas. Ele era o seu empregador. Isto era um emprego, nada mais. Mas naquela noite, deitada na cama, ela continuava a lembrar-se da forma como ele a olhara quando provou o molho da avó dela, como se talvez, por um segundo, ele se tivesse esquecido de ser reservado, como se talvez houvesse uma pessoa real debaixo de todo aquele gelo. O fim de semana passou devagar. Alicia limpou o apartamento, almoçou com Lídia, tentou não pensar na segunda-feira, tentou não pensar em Daniel Pierce de todo. Estás distraída, disse Lídia, observando a amiga a empurrar a massa no prato. Estou bem. É o trabalho? Ele está a tratar-te bem? Ele mal fala comigo, disse Alicia, que é o que combinamos. Distância profissional. Mas nada. É um ótimo trabalho. Tenho sorte em tê-lo. Lídia não parecia convencida. Só tem cuidado, Lícia. Homens ricos como esses estão habituados a ter o que querem. Ele não quer nada de mim exceto boa comida. A expressão de Lídia dizia que ela sabia que havia mais para a história, mas Alicia não estava pronta para admitir, nem mesmo a si mesma, que tinha começado a ansiar por aqueles breves momentos em que a guarda de Daniel caía, quando ela via vislances do homem por baixo da armadura. Na segunda-feira de manhã, ela chegou e encontrou a Dia Howard na cozinha, com ar preocupado. Está tudo bem? Alicia perguntou. O Sr. Pierce teve um fim de semana difícil, disse a governanta em voz baixa. O primo Evan esteve aqui. Eles discutiram. Apenas esteja preparada. Ele pode estar mais distante do que o habitual hoje. Mais distante do que mal falar? Alicia não tinha a certeza se isso era possível, mas quando Daniel desceu para o pequeno almoço, ela percebeu. O seu maxilar estava cerrado, os seus movimentos bruscos e controlados, zangado ou magoado, talvez ambos. Ela serviu-lhe tostas francesas. O seu favorito ela descobrira, e ele comeu sem parecer provar. Obrigada, disse ele secamente, e saiu. Alicia olhou para a D.A. Howard. O que aconteceu? A mulher mais velha suspirou. Evan pensa que deveria ter mais controle sobre o negócio da família. Ele diz coisas cruéis, sobre o julgamento do Sr. Pierce, as suas escolhas. Isso é horrível. Sim. E, infelizmente, Evan virá jantar na sexta-feira. A expressão da Dia Howard era apologética. O Sr. Pierce quer que prepare algo impressionante. Evan gosta de criticar tudo, sabe? É um teste. Um teste. Tudo com estas pessoas era um teste. Eu consigo, disse Alicia, com mais confiança do que sentia. A semana arrastou-se. Daniel estava frio novamente, de volta a mal reconhecer a sua existência. Alicia disse a si mesma que não importava. Ela estava ali para cozinhar, não para ser amiga dele, mas estaria a mentir se dissesse que não a magoava um pouco. A sexta-feira chegou demasiado depressa. Alicia passou o dia inteiro a preparar. Pato assado com glacê de cereja, puré de batata com alho, vegetais assados, uma torta de chocolate para a sobremesa. Tudo perfeito. Qualidade de restaurante. Ela estava a empratar os aperitivos quando vozes flutuaram da sala de jantar. Então finalmente contrataste uma cozinheira? Uma voz masculina, mais jovem que a de Daniel, com um tom trocista. O que aconteceu àquela última? Ah, pois é. Ela estava a roubar-te. Isso foi diferente. A voz de Daniel estava tensa. Foi, ou estás apenas desesperado por companhia? As mãos de Alicia pararam. A roubar? Alguém tinha roubado Daniel? Evan, não quero discutir isto. Estou apenas a dizer, irmão, precisas de ter cuidado. As pessoas veem aquela conta bancária e veem oportunidade, especialmente o quê? Uma pausa. Depois, nada. Esquece. Mas Alicia tinha ouvido a implicação, o julgamento. Ela apertou a borda do balcão, o rosto quente. A Howard apareceu na porta. Está pronta, querida? Sim.
A voz de Alicia saiu mais dura do que pretendia. Ela serviu o primeiro prato na perfeição, evitando os olhos de todos. Evan era bonito de uma forma astuta e calculista, fato caro, cabelo perfeito, um sorriso que não chegava aos olhos. "E quem é que temos aqui?" perguntou ele, olhando Alicia de cima a baixo de uma forma que a fez arrepiar-se. "Esta é a D.A. Carter", disse Daniel. "A minha chefe, a sua chefe." O sorriso de Evan alargou-se. "Que doméstica." Alicia quis atirar a sopa à cara dele. Em vez disso, voltou para a cozinha. O resto da refeição foi uma tortura. Ela conseguia ouvir a voz de Evan através da porta, a rir muito alto, a fazer piadas que ela sabia que eram à custa de alguém. Daniel mal falava. Quando ela trouxe a sobremesa, Evan estava a meio de uma história. Então eu disse-lhe: "Minha querida, és bonita, mas não és assim tão bonita." Ele riu da sua própria piada. Depois os olhos dele pousaram em Alicia novamente. "Embora eu deva dizer, Daniel, o teu gosto pela equipa melhorou. Muito agradável à vista." A sala ficou em silêncio. A voz de Daniel era gelo. "Já chega, Evan." "O quê?" "Estou apenas a dizer..." "Eu disse já chega." Evan levantou as mãos em falsa rendição. Está bem. Melindroso esta noite, não é?" Alicia pousou os pratos de sobremesa com as mãos trêmulas e recuou. Na cozinha, ela agarrou-se ao balcão, a respirar com dificuldade. "Não o deixe afetá-la", disse a D.A. Howard suavemente. "Evan é veneno. Sempre foi." "O Daniel realmente pensa que eu sou..." Alicia não conseguiu terminar. "Ele realmente pensa que sou apenas pessoal? Apenas alguém contratada para o servir?" "O Sr. Pierce não pensa com clareza quando Evan está por perto", disse a D.A. Howard. "Aquele homem tira o pior de toda a gente." Alicia limpou mecanicamente. Quando ouviu a porta da frente fechar-se e o carro de Evan a afastar-se, alguma da tensão deixou os seus ombros. Ela estava a limpar os balcões quando Daniel apareceu. Ele parecia exausto, derrotado. "Lamento", disse ele calmamente. Alicia não se virou. "Pelo quê? O seu primo ser um idiota? Não é culpa sua. Por não a defender devidamente. Ele passou a mão pelo cabelo. "Evan tem razão numa coisa. Não confio facilmente nas pessoas. Já me magoei antes, gravemente. Por alguém que o roubou?" O maxilar dele apertou-se. "Então ouviu isso." Difícil não ouvir. Daniel encostou-se à ombreira da porta. Por um longo momento, ele apenas a observou trabalhar. Depois, o nome dela era Rachel. Estávamos noivos. Ela trabalhava para a minha empresa, parecia perfeita. Inteligente, bonita, ambiciosa. Pensei que ela me amava. Alicia parou de se mover. Acabou por amar mais o meu dinheiro. Ela roubou ficheiros, vendeu segredos da empresa aos nossos concorrentes, quase destruiu tudo o que o meu pai construiu. Quando a confrontei, ela riu na minha cara. Disse que eu era fácil de manipular, porque estava desesperado por ser amado. A dor na voz dele fez o peito de Alicia doer. Depois disso, prometi a mim mesmo que nunca mais seria tão vulnerável. Nunca mais deixaria ninguém aproximar-se o suficiente para me magoar assim. Ele olhou diretamente para ela. "Portanto, quando pareço frio, distante, não é por si, Jack Carter. É por eu estar a proteger o que resta da minha capacidade de confiar." Alicia pousou a toalha. "Não sou a Rachel. Eu sei. Estou aqui para cozinhar, para fazer o meu trabalho bem. É tudo. Eu sei isso também." Ele sorriu ligeiramente. "Embora eu deva dizer, fez esta casa parecer diferente, mais quente. Na verdade, agora anseio pelas refeições, e não pensava que isso fosse possível." Os olhos deles encontraram-se. Prenderam-se. Alicia sentiu algo a mudar dentro dela. Algo perigoso e emocionante e aterrorizante. Tudo ao mesmo tempo. "O jantar foi excelente esta noite", disse Daniel suavemente. Nem o Evan conseguiu encontrar algo para criticar. E isso diz muito. "Obrigada." "Não. Obrigada eu." Ele afastou-se da ombreira da porta. "Boa noite, D.A. Carter." "Boa noite, Sr. Pierce." Depois que ele saiu, Alicia ficou sozinha naquela cozinha perfeita, o coração a bater forte. Ela estava em apuros. Em grandes apuros, porque algures entre os pequenos almoços e as conversas noturnas, ela tinha começado a importar-se. Começava a ver, além das suas defesas, o homem ferido que se escondia por baixo. E, ela desconfiava, preocupar-se com Daniel Pierce era a coisa mais perigosa que podia fazer. Naquela noite, deitada no seu pequeno apartamento, Alicia fitava o teto.
Pensava na confissão de Daniel, na traição de Rachel, na forma como ele a tinha olhado, como se talvez, só talvez, estivesse a começar a confiar de novo. O seu telemóvel vibrou. Lídia, como é que o milionário te está a tratar? Alicia respondeu. É complicado. Ui, isso nunca é bom. Detalhes amanhã? Sim, amanhã. Mas ao fechar os olhos, Alicia sabia que o verdadeiro problema não era Daniel. Era ela. Estava a apaixonar-se por ele. E nada de bom podia vir dali. Naquela segunda-feira de manhã, a cozinha parecia diferente. A luz do sol entrava pelas janelas, aquecendo as bancadas de mármore, mas algo mais tinha mudado. O próprio ar parecia carregado, como antes de uma tempestade. Alicia partiu ovos para uma tigela, as mãos firmes, embora o coração não estivesse. Mal tinha dormido o fim de semana inteiro, as palavras de Daniel a ecoar na sua mente num ciclo sem fim. Ela amava mais o meu dinheiro. Disse que eu era fácil de manipular. Como é que alguém recuperava de tal traição? Estava a bater os ovos quando ouviu passos atrás de si. Bom dia, disse Daniel. Alicia virou-se. Ele estava com roupa de treino, calções de ginásio e uma t-shirt sem mangas que mostrava braços musculosos, ainda brilhantes de suor. Uma toalha pendia-lhe do pescoço. O cabelo escuro estava úmido, enrolando-se ligeiramente nas pontas. Ela engoliu em seco. Bom dia. O pequeno almoço estará pronto em 10 minutos. Sem pressa. Ele pegou numa garrafa de água do frigorífico, mas não saiu. Em vez disso, encostou-se à bancada a observá-la trabalhar. O que estás a fazer? Ovos mexidos com cebolinho, bacon de peru e torradas de pão integral. Parece saudável. A Dei Palmira mencionou que queria comer de forma mais saudável este mês. Ele sorriu. Sorriu mesmo, denunciado pela minha própria governanta. Ela preocupa-se contigo. Eu sei. A sua expressão suavizou-se. Ela está com a minha família desde que eu era criança. É mais como uma tia do que uma funcionária. Alicia dobrou os ovos delicadamente, mantendo-os fofos. Deve ser bom ter alguém que te conhece há tanto tempo. É, embora isso também signifique que ela conhece todas as minhas histórias embaraçosas de infância. Ele bebeu um longo gole de água. E tu? Tens alguma família por perto? A pergunta surpreendeu-la. Ele nunca tinha perguntado nada pessoal antes. Só a Lídia, disse Alicia. A minha melhor amiga desde o liceu. É o mais próximo que tenho de família agora. Os teus pais? O meu pai foi-se embora quando eu era pequena. A minha mãe faleceu quando eu tinha 22. A velha mágoa reacendeu-se brevemente. Fomos só ela e eu durante muito tempo. Ela teve 3 empregos para me pagar a escola de culinária. Os olhos de Daniel escureceram com simpatia. Ela devia estar orgulhosa de ti. Estava. Até ao fim. Alicia empratou a comida, piscando para afastar as lágrimas repentinas. Ela nunca me viu cozinhar em nenhum sítio chique, no entanto, apenas em tascas e cafés. Ela estaria orgulhosa de ti agora também. A simples certeza na sua voz apertou a garganta de Alicia. Ela colocou o prato dele na bancada. Aqui, come antes que arrefeça. Ele sentou-se, deu uma dentada e fechou os olhos. Perfeito. São só ovos. Não, não são só ovos. Isto são nuvens. És uma espécie de feiticeira. Alicia riu apesar de si mesma. Uma feiticeira? A sério? Estou a falar a sério. Como é que fazes ovos mexidos com este sabor? Ele deu outra dentada. Mostra-me. Mostrar-te. Sim, quero ver como fazes. Queres uma lição de culinária? Por que não? Ele apontou para o fogão. Vivo sozinho, mal consigo fazer torradas sem as queimar. Parece uma habilidade útil. Alicia observou-o. Ele parecia genuinamente curioso, quase infantil no seu entusiasmo. Era um lado de Daniel Pearce que ela nunca tinha visto antes. Está bem, disse ela lentamente, mas tens de seguir as instruções. Sou muito bom a seguir instruções. Ela não acreditou nisso por um segundo. 20 minutos depois, Daniel estava ao fogão com um fouet na mão, parecendo completamente deslocado e adoravelmente confuso. Então eu só... mexo? Perguntou ele. Suavemente, corrigiu Alicia ao lado dele. Estás a fazer ovos mexidos, não a espancá-los até a morte. Movimentos suaves. Assim, ela demonstrou com o seu próprio fouet. Ele tentou imitá-la, a língua a espreitar ligeiramente em concentração. Os ovos começaram a tomar forma, mas estavam a cozinhar demasiado depressa. Lume mais brando.
disse Alicia rapidamente, esticando-se por cima dele para ajustar o bico do fogão. De repente, estava muito consciente da proximidade deles, do quão quente ele era, de como o seu braço roçara no dele. Daniel olhou para ela. Sou um caso perdido? Não um caso perdido. Apenas entusiasta. Ele sorriu. Sorriu mesmo. Transformou completamente o seu rosto, apagando anos de mágoa e fazendo-o parecer mais jovem, feliz. Pronto, disse Alicia, afastando-se antes de fazer alguma asneira. Continua a mexer assim. Tira-os quando ainda estiverem ligeiramente úmidos. Acabarão de cozinhar no prato. Ele seguiu as instruções dela e, surpreendentemente, os ovos ficaram razoáveis. Não perfeitos, mas comestíveis. Consegui. Ele parecia ridiculamente orgulhoso. Conseguiste. Agora prova-os. Daniel pegou num garfo e deu uma dentada. A sua expressão mudou de orgulho para desapontamento. Estão aceitáveis. Só aceitáveis? Os teus são melhores. Bem, sim. Faço isto há 10 anos. Mesmo assim, ele pousou o garfo. Ensina-me outra coisa. Sr. Pierce. Daniel. Apenas Daniel quando estamos na cozinha. O coração de Alicia deu um pequeno e perigoso salto. Daniel, tens de ir trabalhar. Ele olhou para o relógio e fez uma careta. Diacho, tens razão. Mas não se mexeu de imediato. Em vez disso, olhou para ela com algo como admiração. Isto foi divertido. Podemos fazer de novo em breve? Queres mais lições de culinária? Sim, quero. Ele sorriu novamente. Além disso, faz muito tempo que não desfruto realmente do pequeno almoço. Ele saiu então, pegando na garrafa de água e subindo para se trocar. Alicia ficou sozinha na cozinha, as mãos a tremer ligeiramente. Aquele sorriso genuíno, sem defesas, estava em grandes apuros. Dei Palmira encontrou-a a esfregar a bancada já limpa pela 3ª vez. Ele parece animado esta manhã, observou a governanta. Fizemos ovos juntos. As sobrancelhas de Palmira ergueram-se. Ele cozinhou? Tentou de qualquer forma. Na maioria das vezes só fez uma confusão. Eu nunca vi o Sr. Pierce cozinhar em toda a vida. A mulher mais velha estudou Alicia cuidadosamente. Tu fazes-lhe bem, sabes? Ele tem estado mais feliz nestas últimas semanas. O estômago de Alicia revirou-se. Estou só a fazer o meu trabalho. Palmira não parecia convencida. Só te lembras do que te disse, querida. Não te aproximes demasiado. O coração do Sr. Pierce já foi partido antes. Ele pode não sobreviver se acontecer de novo. Eu sei que não o magoarias intencionalmente, mas às vezes a pior dor vem das melhores intenções. O aviso pairou no ar muito depois de Palmira ter saído. Os dias seguintes pareceram saídos de um sonho. Daniel começou a ir à cozinha com mais frequência, não só para as refeições, mas para observar a trabalhar, para fazer perguntas, para lhe contar sobre o seu dia. Aparecia depois dos seus treinos matinais, sem camisa e suado, roubando umas dentadas do que quer que ela estivesse a preparar. Isso é para o almoço, ela ralhava. Estou a fazer controlo de qualidade, ele respondia, a sorrir. Às vezes, ele ajudava. Mal, mas com entusiasmo. Queimou molho, misturou demasiado massa. Cortou os legumes em formas completamente erradas. Mas ele ria-se de tudo, e o riso dele era o som mais bonito que Alicia já tinha ouvido. Sou um desastre, disse ele na quarta-feira à tarde, a olhar para a sua tentativa desequilibrada de uma sandes mista. Estás a aprender. Tenho 29 anos. Devia saber fazer uma sandes. És um milionário. Nunca precisaste. Ele virou a sandes. Ou tentou. Desfez-se completamente. Ah, qual é? Alicia não conseguiu evitar. Riu. Riu mesmo com a mão sobre a boca, lágrimas nos olhos. Daniel olhou para ela. Estás a rir da minha dor? Sim. Isso é cruel. Isso é honesto. Ele também começou a rir. Um riso profundo e verdadeiro que encheu a cozinha. E de repente, ambos estavam a rir tanto que Alicia teve de se encostar à bancada para se apoiar. Está bem, está bem. Daniel ofegou finalmente. Ajuda-me, por favor, antes que eu queime a cozinha. Alicia aproximou-se dele, tirou a espátula da mão dele. Vê, lume brando. Paciência. E pelo amor de Deus não presses a sandes. Eu não estava a apressar. Estavas definitivamente a apressar. Ele viu-a virar a sandes perfeitamente, dourada e intacta, exibida, profissional. Os olhos deles encontraram-se.
Ficaram. O sorriso de Daniel desvaneceu-se noutra coisa. Algo mais quente, mais profundo, perigoso. Alicia, disse ele suavemente. O nome dela. Ele nunca tinha usado o nome próprio dela antes. O momento estendeu-se. Nenhum deles se mexeu. A cozinha de repente pareceu muito pequena, muito quente. Então o telemóvel de Daniel tocou. Ele recuou como se tivesse sido queimado, tirando-o do bolso. Tenho de atender. Ele saiu rapidamente. Demasiado rapidamente. Alicia acabou de fazer as sandes dele com as mãos a tremer. Quando a pousou na secretária dele mais tarde, ele agradeceu-lhe sem levantar os olhos do computador. As paredes estavam de volta. Na quinta-feira de manhã, D. Palmira puxou Alicia para o lado antes do pequeno almoço. O primo do Sr. Pierce vem cá esta tarde, disse ela com a expressão tensa. Só queria avisar-te. O bom humor de Alicia evaporou-se. Evan? Sim. Ele ligou ontem à noite e insistiu em aparecer. O Sr. Pierce não pôde dizer que não sem causar uma cena. Por que é que o Evan o odeia tanto? D. Palmira suspirou. Ciúmes, principalmente. Daniel herdou a maioria dos negócios da família. Evan recebeu uma parte menor e ressente-se disso desde então. Ele está sempre a tentar provar que Daniel é incapaz de gerir as coisas. Isso é horrível. É a família, às vezes. A governanta tocou no braço de Alicia suavemente. Fica só na cozinha esta tarde. Não te envolvas com ele se puderes evitar. Mas ficar na cozinha não impediu Alicia de ouvir vozes no escritório. Vozes altas. Decisões imprudentes a torto e a direito. A voz de Evan ecoou pela casa. Contratar pessoas aleatórias sem a devida verificação. Eu verifiquei a Alicia minuciosamente. A voz de Daniel era de gelo. Alicia, é? Já estão a tratar-se pelo primeiro nome com a criadagem? Ela não é criada. Ela é a minha chefe. Oh, tenho a certeza que é só isso. O tom de Evan escorria insinuação. Diz-me, irmão, ela lembra-te a Rachel? Outra cara bonita, outra história triste, outra oportunidade para fazeres de cavaleiro branco? Silêncio. Longo e terrível. Então a voz de Daniel baixa e letal. Fora. Eu estou só a dizer. Fora. Agora. Alicia ouviu passos. Uma porta a bater com força. Depois nada. Ela devia ter ficado na cozinha. D. Palmira tinha-lhe dito para ficar na cozinha. Mas algo a puxou em direção ao escritório. Daniel estava sentado à secretária com a cabeça nas mãos. Parecia derrotado, quebrado. Daniel? Disse ela suavemente da entrada. Ele levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ouviste? Lamento. Não lamentes, o Evan é veneno, sempre foi. Daniel levantou-se e andou até a janela. Ele tem razão, no entanto. Nem sempre tomo boas decisões. Confiei na Rachel quando não devia. Baixei a guarda e isso quase destruiu tudo. Isso não significa que nunca devas confiar em ninguém de novo. Não significa? Ele virou-se para ela. Como é que sei quem é verdadeiro? Quem se preocupa realmente comigo versus quem se preocupa com a minha conta bancária? O coração de Alicia doeu por ele. Não podes ter a certeza. Esse é o risco de nos importarmos com as pessoas. Mas viver atrás de muros, nunca deixar ninguém entrar. Isso não é viver de todo. É apenas sobreviver. Daniel olhou para ela. Quando é que ficaste tão sábia? A minha avó costumava dizer que um coração partido é um coração que aprendeu a amar mais profundamente. Alicia deu um passo mais perto. A tua ex magoou-te. O Evan magoa-te. Mas isso não significa que todos o farão. Pareces muito certa disso. Tenho a certeza, porque sei o que é estar sozinha, perder as pessoas que mais importam, e sei que o risco da dor vale a pena pela oportunidade de conexão. Algo mudou na expressão de Daniel. Ele atravessou a sala em 3 longos passos e parou mesmo à frente dela. Alicia, disse ele, e o nome dela soou como uma oração. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia sentir a intensidade do olhar dele, o calor que irradiava do seu corpo, a forma como o seu coração batia contra as costelas. Começou ele. A voz de D. Palmira ecoou do corredor. Sr. Pierce, a sua teleconferência começa em 5 minutos. O feitiço quebrou-se. Daniel recuou passando uma mão pelo cabelo. Obrigado, já lá vou. Ele olhou para Alicia mais uma vez, algo inaudível a passar entre eles. Depois, saiu. Alicia ficou sozinha no escritório, o corpo inteiro a tremer. Algo tinha mudado, algo irreversível, e ela não tinha ideia do que fazer em relação a isso.
A sexta-feira chegou com nuvens escuras e a promessa de chuva. Alicia sentiu-se inquieta toda a manhã, como se a sua pele estivesse demasiado apertada. Ela fez o pequeno almoço favorito de Daniel, panquecas de mirtilo, mas ele mal comeu, absorto em pensamentos. "Está tudo bem?" perguntou ela. "Só a pensar." "Sobre o quê?" Ele olhou para ela. Coisas em que não devia estar a pensar. O seu pulso acelerou. "Daniel, a previsão do tempo diz que podemos ficar sem eletricidade esta noite." Ele interrompeu, levantando-se abruptamente. "A tempestade deve ser forte. Devias ir para casa mais cedo. Não quero que conduzas nela. Consigo lidar com um pouco de chuva." "Alicia." A voz dele era firme, mas suave. "Por favor, pela minha tranquilidade." A forma como ele disse isso, como se realmente se preocupasse com a segurança dela, aqueceu-lhe o peito. "Está bem," ela concordou. "Vou preparar o jantar antes de ir. Podes aquecê-lo tu mesmo. Vou tentar não queimar a casa." Ela sorriu, apesar da estranha tensão entre eles. "Tenho fé em ti." Mas Alicia não saiu mais cedo. Deixou-se levar pela preparação de um prato complicado, um bife bourguignon que precisava de horas de cozedura lenta. E quando olhou para o relógio, já eram 4. O céu lá fora tinha escurecido. O vento sacudia as janelas. As primeiras gotas de chuva batiam no vidro como se fossem seixos atirados. "Ainda estás aqui", disse Daniel aparecendo na entrada. Ele tinha se trocado para uns jeans e uma camisola cinzenta, suave, que tornava os seus olhos ainda mais azuis. "Perdi a noção do tempo. Lamento." "Não lamentes." Ele olhou para fora. "Mas devias ir agora, antes que piore." Como se fosse um sinal, um raio brilhou. Um trovão rolou pelo céu, tão alto que abalou a casa. As luzes cintilaram de novo. Depois, apagaram-se completamente. Na escuridão súbita, Alicia ouviu Daniel praguejar suavemente. "Fica aí", disse ele. "Vou procurar uma lanterna." Ela ouviu-o mover-se pela cozinha, abrindo gavetas. Um feixe de luz cortou as sombras. "Encontrei", disse ele. O seu rosto parecia fantasmagórico no brilho da lanterna. "Tenho um gerador, mas vai demorar uns minutos a ligar." Mais raios, mais trovões. A chuva açoitava as janelas como se estivesse a tentar arrombá-las. "Não podes conduzir nisto", disse Daniel com firmeza. "Vou esperar que passe. Vai acalmar. A previsão do tempo disse que esta tempestade vai durar horas." Ele pousou a lanterna na bancada, lançando sombras sinistras pelas paredes. "Vais ter de ficar." O coração de Alicia saltou uma batida. "Ficar? Temos muitos quartos de hóspedes. Estarás segura aqui." Segura. Essa era uma palavra engraçada, porque, de pé na escuridão com Daniel Pierce, Alicia sentia-se tudo menos segura. Sentia-se como se estivesse em equilíbrio na beira de algo vasto e aterrador. "Está bem", sussurrou ela. O gerador começou a funcionar com um zumbido, mas apenas algumas luzes acenderam. O suficiente para ver, mas a casa ainda parecia escura e íntima. Daniel encontrou velas e acendeu-as, colocando-as pela cozinha. "Podemos muito bem jantar", disse ele. "O que há para o jantar?" "Bife bourguignon, mas precisa de mais uma hora." "Então esperamos." Ele pegou em 2 taças de vinho do armário. "Queres vinho?" Alicia sabia que devia dizer que não. Devia manter o profissionalismo. Não devia estar sentada à luz de velas a beber vinho com o seu empregador. "Claro", ouviu-se dizer. Sentaram-se na ilha da cozinha, a chuva a tamborilar no telhado, a luz das velas a dançar nos seus rostos. Daniel serviu vinho tinto profundo em ambas as taças. "As tempestades inesperadas", disse ele, erguendo a sua taça. "As tempestades inesperadas", Alicia ecoou. O vinho era rico e reconfortante. Ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas a ouvir a chuva. "Posso perguntar-te uma coisa?", disse Daniel finalmente. "Claro. Por que cozinhar? O que te fez querer ser chefe?" Alicia sorriu, a recordar. "A minha avó. Ela criou-me depois de o meu pai ir embora. E todos os domingos cozinhávamos juntas. Refeições elaboradas que levavam o dia inteiro. Ela contava-me histórias sobre a sua própria avó, receitas passadas de geração em geração. A comida era a forma como ela mostrava amor. Como se conectava com as pessoas. E eu queria fazer isso também. Fazer as pessoas sentirem-se cuidadas, mesmo que apenas por uma refeição." Daniel ouviu atentamente. "Isso é lindo. E tu? Por que negócios? Por que seguir os passos do teu pai?"
A sua expressão nublou-se. Honestamente, não tenho a certeza se tive escolha. O meu pai construiu este império e esperava-se que eu o continuasse. Às vezes pergunto-me o que teria feito se a decisão tivesse sido minha. Nunca é tarde para escolher de forma diferente. Talvez. Ele bebeu um longo gole de vinho, mas algumas escolhas parecem impossíveis quando já estás no caminho. Um trovão estrondou por cima. As velas vacilaram num sopro imperceptível. Dança comigo, disse Daniel de repente. Alicia piscou os olhos. O quê? Dança comigo, aqui mesmo. Ele levantou-se, estendeu a mão. Sem música, só a chuva. Anda. Daniel, por favor. Havia algo quase desesperado nos olhos dele. Como se ele precisasse daquilo, precisasse dela. Alicia pegou na mão dele. Ele puxou-a para perto, não de forma inadequada, mas perto o suficiente para ela sentir o calor dele, o cheiro do seu perfume, ouvir a sua respiração. Balançaram lentamente na cozinha, à luz de velas, a chuva a fazer a percussão, as suas sombras a moverem-se nas paredes. Isto é uma loucura, sussurrou Alicia. Eu sei. És o meu chefe. Eu também sei disso. Então por quê? Porque não consigo parar de pensar em ti. As palavras saíram cruas, honestas. Desde aquela primeira omelete que estás na minha cabeça. A forma como te moves na cozinha como se estivesses a dançar. A forma como provavas as coisas com os olhos fechados. A forma como falas da tua avó, como se ela ainda estivesse aqui. Ele afastou-se ligeiramente para a olhar. Tu fazes-me sentir coisas que jurei nunca mais sentir. O fôlego de Alicia prendeu-se. Daniel, eu sei que estou quebrado. Sei que tenho problemas de confiança e bagagem e uma família tóxica. Sei que mereces melhor. Mas Deus, Alicia, quando estou contigo, sinto que talvez possa voltar a estar inteiro, como se talvez valesse a pena o risco. Ela devia afastar-se. Devia lembrá-lo dos limites profissionais. Devia protegê-los a ambos desta coisa perigosa que estava a crescer entre eles. Em vez disso, ela inclinou-se mais. Tenho medo, admitiu ela. Eu também. Isto pode arruinar tudo. Eu sei. Mas eu também não consigo parar de pensar em ti. Os olhos dele escureceram. Alicia, o temporizador disparou. Alto e estridente, quebrando o momento. Eles afastaram-se como adolescentes culpados. Alicia correu para verificar o bife bourguignon, as mãos a tremer tanto que quase deixou cair a panela. Está pronto, disse ela, a voz mal firme. Bom, ótimo, estou esfomeado. A voz de Daniel era demasiado brilhante, demasiado forçada. Jantaram num silêncio constrangedor. A comida estava perfeita, tenra, rica e saborosa. Mas Alicia não conseguia saboreá-la. Tudo em que conseguia pensar era na sensação dos braços de Daniel à volta dela, no calor dos seus olhos, na forma como ele tinha dito o nome dela. Depois do jantar, Daniel levou-a a um quarto de hóspedes, espaçoso e elegante, com uma cama de baldaquino e janelas que davam para os jardins. Se precisares de alguma coisa, disse ele da entrada, o meu quarto é no fim do corredor. Obrigado. Ele hesitou. Alicia, sobre o que aconteceu mais cedo, não precisamos de falar sobre isso. Acho que sim. Ela virou-se para ele. O que há para dizer? Ambos nos deixamos levar pelo momento. A tempestade, o vinho, a luz das velas, não significa nada. Não significa? Daniel, por favor, isto já é suficientemente complicado. Ele estudou-a por um longo momento. Depois acenou lentamente com a cabeça. Tens razão. Lamento. Boa noite, Alicia. Boa noite. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Alicia sentou-se na beira da cama, o coração a disparar. Ela tinha mentido. Significava algo. Tudo, talvez. E isso aterrorizava-a mais do que qualquer outra coisa no mundo. Alicia não dormiu. Deitou-se na cama demasiado macia, a ouvir a chuva e os trovões, revivendo cada momento da noite. O vinho, a dança, a confissão. Quando estou contigo, sinto que talvez possa voltar a estar inteiro. Por volta das 2 da manhã, ela desistiu de dormir e desceu. A cozinha estava escura, exceto por uma pequena luz sobre o fogão. E o Daniel estava ali, sentado à ilha da cozinha com um copo de água, com um ar tão exausto quanto ela se sentia. Também não conseguiste dormir? Perguntou ele. Não. Queres um chá? Prometo que não o queimo. Apesar de tudo, ela sorriu. Está bem. Ele fez o chá, só ligeiramente mal feito,
e sentaram-se juntos na cozinha silenciosa. Lá fora, a tempestade acalmou para uma chuva constante. Eu levei a sério o que disse antes, Daniel disse calmamente. Sobre como me fazes sentir. Sei que é injusto para ti. Sei que sou o teu patrão e isto ultrapassa todos os limites. Mas não consigo continuar a fingir que não há nada entre nós. Alicia envolveu as mãos na sua caneca. O que queres que eu diga? A verdade. Ela respirou fundo. A verdade é que me assustas. Não porque estejas partido ou danificado ou algo assim, mas porque me fazes desejar coisas que não posso ter. Uma vida que não posso sequer sonhar. És um milionário, Daniel. Eu sou a tua cozinheira e isto, seja lá o que for, não pode funcionar. Por que não? Porque pessoas como o Evan sempre me verão como a empregada. Porque o teu mundo e o meu mundo não se misturam. Porque quando isto acabar, e vai acabar, perderei o meu emprego, o meu coração e a minha dignidade de uma só vez. Daniel pousou a caneca. E se não acabar? E se isto for real? Tu próprio disseste que não confias facilmente. O que acontece quando a dúvida se insinua? Quando começas a perguntar-te se sou outra Rachel, quando Evan te sussurra veneno ao ouvido? Eu nunca... Tu não sabes. Nenhum de nós sabe. Alicia conteve as lágrimas. Não posso arriscar o meu coração num e se, Daniel. Já perdi demasiado. O silêncio estendeu-se entre eles, pesado com tudo o que não foi dito. Finalmente, Daniel acenou com a cabeça. Tens razão. Lamento. Fui egoísta da minha parte. Ele levantou-se para sair. Daniel, a voz de Alicia deteve-o. Ele virou-se. Que valha o que valer. Ela encontrou os olhos dele. Se as coisas fossem diferentes, se fôssemos pessoas diferentes, acho que te poderia amar. Amar de verdade. Algo se quebrou na sua expressão. Alicia, mas não somos pessoas diferentes. Somos exatamente quem somos. E isso tem de ser suficiente. Ele saiu sem mais uma palavra. Alicia sentou-se sozinha na cozinha até ao amanhecer, chorando em silêncio por algo que nunca poderia ser. Pela manhã, a tempestade tinha passado. Alicia preparou o pequeno almoço. Panquecas outra vez porque sabia que ele as adorava, mas Daniel não desceu. Em vez disso, apareceu a Sra. Howard. O Sr. Pierce tinha uma reunião cedo, disse ela gentilmente. Pediu-me para lhe dar isto. Ela entregou um envelope a Alicia. Dentro estava um cheque, muito mais do que o seu salário habitual, e uma nota, com a letra cuidada de Daniel. Obrigado por teres ficado durante a tempestade. Tira o fim de semana. Mereces. Era só isso. Nenhuma menção à noite anterior. Nenhum reconhecimento de tudo o que quase acontecera entre eles. Apenas um cheque e um adeus. Alicia conduziu para casa com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, sabendo que algo precioso terminara antes mesmo de verdadeiramente começar. E o pior, não tinha ninguém a culpar senão a si mesma. A manhã de segunda-feira parecia entrar na casa de um estranho. Alicia estava na cozinha, a mesma cozinha onde dançara com Daniel, onde tinham rido por causa de uma tosta mista queimada, onde ele confessara que não conseguia parar de pensar nela, e sentia-se vazia, oca. Ela passara o fim de semana inteiro no apartamento da Lídia, a chorar sobre um gelado e a tentar explicar o que acontecera sem explicar nada completamente. Então, deixa-me ver se percebo bem, dissera a Lídia, com a confusão evidente no rosto. Tu gostas dele, ele gosta de ti, mas não vais fazer nada em relação a isso? Não é assim tão simples. Parece exatamente assim tão simples. Ele é o meu patrão, Lídia. Um milionário com problemas familiares e de confiança. Eu sou uma cozinheira da Zona Sul que mal consegue pagar a renda. Somos de mundos diferentes. Desde quando é que tu te importas com essas coisas? A Lídia desafiara. A Alicia que eu conheço não desiste de algo real só porque é complicado. Mas a Lídia não percebia. Não vira o olhar nos olhos de Daniel quando ele falava da traição de Rachel. Não ouvira o veneno na voz de Evan. Não sentira o peso de todas aquelas diferenças a oprimir como pedras. Agora, partindo ovos para uma taça, Alicia disse a si mesma que fizera a escolha certa, a escolha inteligente, a escolha segura, mesmo que sentisse o coração a partir-se. Ela estava a bater os ovos quando ouviu passos. O corpo inteiro dela ficou tenso. Bom dia. A voz de Daniel era cuidadosamente neutra. Bom dia. Ela não se virou. Como foi o teu fim de semana? Bem, e o teu? Bem.
A conversa parecia pisar em vidro, cada palavra medida, cautelosa, projetada para não magoar. O pequeno almoço estará pronto em 10 minutos, disse Alicia. Obrigado. Ele saiu. As mãos de Alicia tremeram enquanto ela deitava os ovos na frigideira. Assim seria agora. Polido, profissional, distante. Exatamente o que ela dissera que queria. Então, por que doía tanto? A semana arrastou-se como algo ferido. Daniel deixou de ir à cozinha entre as refeições. Deixou de fazer perguntas sobre a comida. Deixou de demorar-se a vê-la trabalhar. Ele comia rapidamente e saía, mal lhe olhando nos olhos. A senhora Howard notou. Claro que notou. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela na tarde de quarta-feira, dobrando os lençóis com eficiência experiente. O que quer dizer? O Sr. Pierce está diferente, mais triste de alguma forma, e a senhora parece que não dorme há dias. Alicia concentrou-se em cortar os legumes. Está tudo bem. Minha filha, conheço o Sr. Pierce desde que ele usava fraldas. Sei quando algo não está bem. A voz da Sra. Howard suavizou-se. Também sei que ele se preocupa consigo. Mais do que devia, provavelmente. Mais do que é seguro para alguém com o historial dele. É por isso que estamos a manter as coisas profissionais. Profissional. A mulher mais velha fez um som que não era bem de concordância. Às vezes, profissional é apenas outra palavra para ter medo. Antes que Alicia pudesse responder, vozes alteradas ecoaram do escritório. Absolutamente irresponsável. A voz de Evan, aguçada pela raiva. Tens alguma ideia do que a administração está a dizer? Não me importo com o que a administração diz. Daniel parecia exausto. Claro que não te importas. Nunca te importas. Tal e qual o teu pai, a tomar decisões com o coração em vez da cabeça. Isto não tem nada a ver com o pai. Não tem? Ele também se apaixonou pela mulher errada. Quase destruiu a empresa a tentar provar que ela valia a pena. Silêncio. Depois a voz de Daniel perigosamente baixa. Sai daqui, Evan. Estou a tentar ajudar-te. Não. Estás a tentar controlar-me. Como sempre. Como fazes desde que éramos crianças. Mas não sou mais uma criança. E não te devo satisfações. Vais arrepender-te disto. Os passos de Evan ecoaram em direção à porta da frente. Quando ela te partir o coração e vai partir, não venhas chorar para mim. A porta bateu. Alicia ficou imóvel na cozinha, a faca suspensa sobre uma cenoura. A senhora Howard abanou a cabeça tristemente. Aquele rapaz é um veneno. O que ele queria dizer sobre o pai de Daniel? A governanta hesitou. Essa não é a minha história para contar, mas digamos apenas que Daniel tem os seus problemas de confiança com razão. O pai dele amou imprudentemente e pagou caro por isso. Antes que Alicia pudesse perguntar mais, Daniel apareceu na soleira da porta. Parecia destroçado, cabelo despenteado, gravata solta, olhos vermelhos e encovados. Preciso de um copo, murmurou ele, dirigindo-se ao bar. Sr. Pierce, são 2 da tarde. A senhora Howard começou. Não me importo. Ele deitou uísque para um copo, bebeu-o de um só gole, deitou outro. Alicia observava, o peito a doer-lhe. Daniel, disse ela suavemente. Ele olhou para ela. Olhou mesmo para ela pela primeira vez em toda a semana. Não. Não o quê? Não me olhes assim. Como se te importasses. Concordamos, lembras-te? Distância profissional. Isso não significa que quero ver-te a sofrer. Ele riu amargamente. A sofrer. É uma forma de dizer. Ele pousou o copo. O Evan tem razão, sabes? Tomo decisões terríveis. Apaixono-me pelas pessoas erradas. Confio quando não devia. Daniel, vou sair. Ele agarrou no casaco. Não esperem por mim para jantar. Ele saiu pela porta lateral. Alicia ouviu o carro dele ligar, os pneus a ranger na gravilha enquanto ele arrancava demasiado depressa. Alguém devia ir atrás dele? Perguntou ela à Sra. Howard. Não, minha querida. Ele precisa de lidar com isto sozinho. Sempre precisou. Mas naquela noite, quando a hora do jantar chegou e passou sem sinal de Daniel, Alicia não conseguiu parar de se preocupar. Mandou-lhe uma mensagem, quebrando a sua própria regra de manter as coisas profissionais. Estás bem? Nenhuma resposta. Ela fez a comida de conforto favorita dele, massa gratinada com queijo, não a de pacote, mas a verdadeira com 3 queijos e uma cobertura crocante de pão ralado, e manteve-a quente. 10 horas chegaram. Depois, 11. Depois, meia-noite. À 1 da manhã ouviu a porta da frente abrir. Passos incertos. Algo a cair no corredor.
Alicia saiu a correr da cozinha para encontrar Daniel encostado à parede, visivelmente embriagado. A camisa estava para fora, o cabelo desarrumado, e ele cheirava a uísque e a chuva. Alicia, disse ele com o nome dela ligeiramente arrastado. Ainda estás aqui. Onde mais estaria? Pensei que fosses embora. Toda a gente vai embora. Mais cedo ou mais tarde. O coração dela partiu-se. Anda, vamos levar-te para a cama. Ela pôs o braço dele à volta dos seus ombros, suportando o seu peso enquanto subiam as escadas. Ele era mais pesado do que parecia, todo músculo e altura, e ela esforçava-se a cada degrau. Cheiras bem, murmurou ele. Sempre cheiras bem. A baunilha e canela. Isso é só da cozinha. Não, isso és tu. Ele tropeçou, quase os levando a ambos ao chão. Desculpa, não sou assim normalmente. Eu sei. Chegaram ao quarto dele. Um espaço que ela nunca vira antes. Era surpreendentemente simples. Uma cama grande, móveis escuros, janelas com vista para os jardins. Fotografias na cômoda de um Daniel mais jovem, com um homem mais velho que devia ser o pai dele. Alicia ajudou-o a sentar-se na cama. Ele olhou para ela com os olhos desfocados. Tentei parar de pensar em ti, disse ele. Não resultou. Daniel, estás bêbado. Devias dormir. Sempre a dormir. Sempre a fugir. Nunca a ficar. Ele agarrou-lhe a mão. Não vás. Por favor. Só fica 1 minuto. Ela devia ir embora. Devia deixá-lo dormir para que o álcool passasse. Devia manter os limites em que insistira. Em vez disso, sentou-se ao lado dele na cama. O Evan disse que sou igual ao meu pai, Daniel disse, a olhar para as mãos deles unidas. Ele apaixonou-se por alguém de um mundo diferente, alguém que a família não aprovava. Ele lutou por ela. Desistiu de tudo por ela. E sabes o que aconteceu? O quê? Ela foi embora na mesma. Levou metade da fortuna e o coração dele consigo. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Morreu amargurado e sozinho, convencido de que desperdiçara a vida com alguém que nunca o amou de verdade. A voz de Daniel quebrou-se. Jurei que nunca seria tão estúpido. Nunca deixaria alguém ter esse tipo de poder sobre mim. Mas depois, tu entraste na minha cozinha e tudo o que me prometi simplesmente desapareceu. Lágrimas arderam nos olhos de Alicia. Daniel, sei que achas que somos demasiado diferentes, que não vai funcionar, que acabarei magoado como o meu pai. Ele olhou para ela, e apesar do álcool, o seu olhar era claro, intenso. Mas e se estiveres enganada? E se pudéssemos ser a exceção? Não há exceções para esta história, sussurrou Alicia. Tu próprio o disseste. O teu pai desistiu de tudo e isso destruiu-o. Não vou deixar que isso te aconteça. Não serei a pessoa que te vai partir. E se eu já estiver partido? Então, não serei a pessoa que vai piorar as coisas. Ela tentou levantar-se, mas ele segurou-lhe a mão com mais força. Uma coisa, disse ele. Deixa-me ter uma coisa antes de voltarmos a fingir que não há nada entre nós. O quê? Um beijo. Apenas um. Para que eu saiba que foi real. Para que eu saiba que não imaginei tudo. A respiração de Alicia parou. Daniel, estás bêbado. Estou bêbado o suficiente para ser honesto. Não bêbado o suficiente para não querer isto. Ele agarrou-lhe o rosto com a mão livre. Por favor, Alicia. Apenas um beijo. Depois, eu deixo-te ir. Prometo. Ela devia dizer não. Devia afastar-se. Devia protegê-los a ambos deste erro. Mas ela estivera a pensar em beijá-lo desde aquela noite na tempestade, desde o momento em que ele a puxara para perto e dançara com ela à luz de velas. Está bem, ela respirou. Um beijo. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideias. Mas ela não mudou. Não conseguiu. Os lábios deles encontraram-se suavemente, gentilmente, como algo precioso e frágil que se poderia quebrar se fosse manuseado com demasiada brusquidão. E, oh meu Deus, era tudo. A mão de Daniel deslizou para o cabelo dela, inclinando a cabeça para aprofundar o beijo. Ele sabia a uísque e a menta, e a algo indefinivelmente ele. As mãos de Alicia encontraram o peito dele, sentindo o coração dele a acelerar sob as suas palmas. O beijo tornou-se mais faminto, mais desesperado. Anos de solidão e saudade foram derramados nele por ambos os lados. Então Daniel recuou, encostando a testa à dela. Menti, sussurrou ele. Sobre o quê? Um beijo não é suficiente. Nunca será suficiente. Os olhos de Alicia encheram-se de lágrimas. Eu sei. Ela ajudou-o a deitar-se na cama,
Ajudou-o a tirar os sapatos. Em poucos minutos, ele adormeceu, a sua respiração profunda e regular. Ela ficou ali por um longo momento, apenas a observá-lo. Enquanto dormia, o rosto dele parecia mais jovem, pacífico, as linhas de estresse e dor suavizadas. Lamento, sussurrou ela, embora ele não pudesse ouvir. Lamento muito. Depois ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Alicia ligou a dizer que estava doente na manhã seguinte. Não conseguia encarar Daniel. Não conseguia fingir que aquele beijo não mudara tudo. Ela deitou-se no seu apartamento, a olhar para o teto, a reviver cada momento. A sensação dos lábios dele nos seus, a forma como ele a segurara como se ela fosse algo precioso, a mágoa na voz dele quando falara do pai. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem da Sra. Howard. O senhor Pierce está a perguntar por si. Está tudo bem? Apenas uma enxaqueca. Estarei melhor amanhã. Ele parece muito preocupado. Nunca o vi assim. A culpa apertou o estômago de Alicia, mas ela não podia voltar. Ainda não. Não até descobrir o que queria. Outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Alicia, sou o Daniel. Consegui o teu número na tua ficha de funcionário. Espero que esteja tudo bem. A Sra. Howard disse que estás doente. Precisas de alguma coisa? Um médico? Medicação? Por favor, diz-me. As mãos dela tremeram enquanto lia. Mesmo através da mensagem, ela conseguia sentir a preocupação dele. Estou bem. Só preciso de descansar. Obrigado. Lamento pela noite passada. Estava bêbado e ultrapassei os limites. Não voltará a acontecer. O coração dela afundou. Ele estava a pedir desculpa, a tentar reverter. Está bem. Podemos falar quando eu voltar. Quando estiveres pronta. Sem pressão. Mas havia pressão. Muita pressão. Entre o que ela queria e o que era sensato. Entre o risco do amor e a segurança da distância. Lídia apareceu ao meio-dia com sopa e olhos desconfiados. Não estás doente, disse ela, pousando o recipiente no balcão. Tenho uma enxaqueca. Tens sentimentos. Há uma diferença. Lídia sentou-se ao lado dela no sofá. O que aconteceu? Então Alicia contou-lhe tudo. A tempestade, a confissão, a terrível semana de distância, a visita de Evan, Daniel a chegar à casa bêbado, o beijo. Miúda, a Lídia disse quando ela acabou. Beijaste-o? Ele pediu-me. E tu disseste sim porque sou uma idiota. Não. Lídia agarrou-lhe as mãos. Disseste sim porque tens sentimentos por ele, sentimentos reais. E isso assusta-te. Claro que me assusta. Lídia, o pai dele apaixonou-se por alguém como eu e isso destruiu-o. A ex dele usou-o pelo dinheiro. A família dele odeia qualquer um que se aproxime dele. Como é que isto se supõe que funcione? Talvez não seja suposto funcionar. Talvez tenhas apenas de o fazer funcionar. Lídia apertou-lhe as mãos. Olha, sei que estás assustada. Já perdeste tanto. O teu pai, a tua mãe, a tua avó. Não queres arriscar perder mais alguém. Mas, Alicia, viver com medo não é viver. É apenas existir. E se ele acabar por me odiar? E se não odiar? E se isto for a sério? Vais mesmo ir embora sem sequer tentar? Alicia libertou as mãos, limpando os olhos. Não se trata só de mim. Não quero magoá-lo, ele já passou por muito. Então fala com ele. Diz-lhe o que sentes. Deixa-o decidir se o risco vale a pena. A voz de Lídia suavizou-se. Tu mereces ser feliz, Lícia. E por tudo o que me contaste, ele também o merece. Na manhã de sexta-feira, Alicia voltou ao trabalho. O estômago dela revirava-se de nervos enquanto entrava na cozinha. Daniel já estava ali, completamente vestido de fato, a beber café à ilha. Ele levantou a cabeça quando ela entrou e algo complicado cruzou o seu rosto. Voltaste, disse ele. Voltei. Um silêncio constrangedor estendeu-se entre eles. Sobre a noite de terça-feira, ele começou. Daniel, precisamos de falar. Eu sei, lamento. Não tinha o direito de te pedir para me beijares. Estava bêbado e emocional e completamente fora de si. Não voltará a acontecer. E se eu quiser que aconteça de novo? Ele ficou muito imóvel. O quê? Alicia respirou fundo, trêmula. Estive a pensar a semana toda em nós, em por que estou tão assustada. E percebi uma coisa. Não tenho medo que tu me magoes. Tenho medo de te magoar a ti. Alicia, deixa-me acabar, por favor. Ela aproximou-se.
O teu pai apaixonou-se pela mulher errada. A tua ex traiu-te. O Evan enche-te a cabeça de veneno sobre os motivos das pessoas. E eu pensei que a coisa mais bondosa que podia fazer era manter a minha distância, manter as coisas profissionais, manter-te seguro de mais um desgosto. Mas aquele beijo, a voz dela quebrou-se. Aquele beijo fez-me perceber que não te estou a proteger ao manter-me afastada. Estou apenas a tornar-nos ambos miseráveis. E talvez a Lídia tenha razão. Talvez algumas coisas valham o risco. Daniel pousou a chávena de café cuidadosamente. O que estás a dizer? Estou a dizer que não sei se isto vai funcionar. Não sei se conseguiremos superar todas as diferenças e as dúvidas e o drama familiar. Mas sei que Ela engoliu em seco. Acho que estou a apaixonar-me por ti. E estou farta de fingir que não estou. Por um longo momento, Daniel apenas a encarou. Depois ele encurtou a distância entre eles em 2 passos e beijou-a. Este beijo não foi gentil. Foi faminto, desesperado, cheio de toda a saudade que ambos tinham estado a reprimir. As costas de Alicia bateram no balcão, enquanto as mãos de Daniel lhe emolduravam o rosto, e ela beijou-o de volta com tudo o que tinha. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Daniel encostou a testa à dela. Eu também estou a apaixonar-me por ti, disse ele. Tenho vindo a apaixonar-me desde aquela primeira omelete, e estou aterrorizado, mas estou mais aterrorizado de viver sem ti. Alicia riu em meio às lágrimas. Somos uma confusão. A melhor espécie de confusão. Ele beijou-a de novo, mais suave desta vez. Então, o que fazemos agora? Tentamos. Vamos com calma. Descobrimos juntos. Juntos, ele repetiu como se estivesse a testar a palavra. Gosto do som disso. Ficaram ali, abraçados, e pela primeira vez em semanas, Alicia sentiu que conseguia respirar. Mas a paz deles não durou muito. O som de passos fê-los afastarem-se num sobressalto. A Sra. Howard apareceu na soleira da porta, olhou para eles e sorriu com cumplicidade. Já não era sem tempo, disse ela. O rosto de Alicia queimou. Sra. Howard, calma, minha filha. Tenho olhos na cara há 60 anos. Eu sabia que isto ia acontecer. Ela olhou para Daniel. Estás feliz? Sim. E tu? Perguntou a Alicia. Sim. Então é só isso que me importa. Ela apressou-se em direção à despensa. Embora vos sugira que descubram como lidar com o Sr. Evan antes que ele descubra isto. Aquele rapaz vai arranjar problemas. A expressão de Daniel escureceu. Deixa-o tentar. Estou a falar a sério, Sr. Pierce. Ele tem andado à procura de munições para usar contra si junto da administração. Uma relação com a sua funcionária, por mais genuína que seja, vai dar-lhe exatamente o que ele precisa. As palavras caíram como um balde de água fria. Alicia recuou. Ela tem razão. Daniel, isto pode prejudicar-te profissionalmente. Não me importo. Devias importar-te. Esta é a empresa do teu pai. O teu legado. O legado do meu pai matou-o por dentro, muito antes de o corpo dele desistir. A voz de Daniel era firme. Não cometerei os erros dele, Alicia. Não escolherei uma empresa em detrimento da pessoa que amo. Acabaste de dizer que te estás a apaixonar. Não sabemos se... Eu sei. Ele pegou nas mãos dela. Eu sei que isto é real. Sei que vales qualquer preço. E sei que não vou deixar que o veneno de Evan, ou as opiniões da administração, ou o julgamento de mais ninguém, me digam como viver a minha vida. A Sra. Howard fez um som satisfeito. Muito bem dito, Sr. Pierce. Mas precisamos de ser inteligentes quanto a isto. Alicia insistiu. Podemos manter isto em segredo? Só por um pouco? Até descobrirmos como lidar com tudo? Daniel parecia querer discutir, mas finalmente acenou com a cabeça. Está bem, mas Alicia, não tenho vergonha de ti. Não tenho vergonha de nós. Só quero proteger-te da fealdade que vem com o meu mundo. Consigo lidar com o feio. Sei que consegues, mas prefiro poupar-te a isso de qualquer forma. Ele beijou-lhe a testa, depois recuou relutantemente. Tenho reuniões o dia todo. Mas hoje à noite, queres jantar comigo? Um jantar a sério, só nós. Na sala de jantar, não na cozinha. Estás a convidar-me para um encontro? Estou a perguntar à mulher por quem estou a apaixonar-me se me permite levá-la para jantar e tratá-la como deve ser. Então sim, um encontro. O sorriso de Alicia parecia um raio de sol a romper as nuvens. Está bem. Sim, um encontro. Depois de ele sair,
A senhora Howard soltou uma risada. Aquele rapaz está mesmo caidinho. Isso é bom? Para ele? Sim. Para si? A expressão da mulher mais velha tornou-se séria. Esteja apenas preparada, minha querida. Amar alguém como o Sr. Pierce significa lidar com tudo o que vem com o mundo dele. O escrutínio, o julgamento, as pessoas que dirão que só está com ele por dinheiro. Não será fácil. Nada que valha a pena o esforço alguma vez é. É verdade. A senhora Howard deu-lhe umas palmadinhas no ombro. Mas, vale o que vale, acho que é exatamente o que ele precisa. Alguém genuíno. Alguém que o veja, e não apenas a sua conta bancária. Eu vejo-o, disse Alicia suavemente. Todo ele. As partes quebradas e as partes bonitas e tudo o que está pelo meio. Então vai ficar tudo bem. Naquela noite, Alicia preparou a refeição mais importante da sua vida. Não porque Daniel fosse o seu empregador, ou mesmo porque fosse rico, mas porque estava a cozinhar para alguém que amava, alguém que a tinha visto no seu momento mais vulnerável e não a tinha afastado. Fez um coq au vin, um prato que exigia paciência, perícia e tempo. Frango tenro num molho rico de vinho, legumes perfeitamente assados, pão de côdea estaladiça ainda quente do forno. Para a sobremesa, bolos de chocolate lava que se desfaziam em líquido ao serem abertos. Daniel saiu do escritório às 7, tomado banho e vestido com uns jeans escuros e uma camisa de botões que faziam os seus olhos parecerem de um azul impossível. Estás linda, disse ele. Alicia olhou para as suas vestes de chefe. Estou literalmente com o meu uniforme de trabalho. Eu sei, continuas linda. As suas bochechas aqueceram. És um galanteador. Sou um falador honesto. Serviu o jantar na sala de jantar formal, que de repente parecia demasiado grande, demasiado formal. Mas Daniel puxou a cadeira para ela, como se fosse da realeza, e quando se sentou à frente dela, os seus olhos nunca a deixaram. Isto é incrível, disse ele depois da primeira garfada. Mas tudo o que fazes é incrível. Estás a ser parcial. Estou a ser honesto, há uma diferença. Ele esticou-se pela mesa e pegou na mão dela. Obrigado, por nos dares uma oportunidade, por não deixares o medo vencer. Obrigado por teres sido paciente comigo, por teres compreendido por que é que eu tinha medo. Comeram devagar, falando sobre tudo e sobre nada. Daniel contou-lhe sobre a sua infância, sobre ter crescido naquela grande casa com pais que amavam ferozmente, mas nem sempre com sabedoria. Alicia contou-lhe sobre os últimos dias da sua mãe, sobre promessas feitas e sonhos adiados. Pela primeira vez, não eram empregador e empregada. Eram apenas duas pessoas, a apaixonarem-se perante boa comida e conversa sincera. Mas, à medida que a noite avançava, a realidade voltava a esgueirar-se. Temos de dizer à senhora Howard para ser discreta, disse Daniel. Não porque eu tenha vergonha. Eu sei, por causa do Evan. Ele tem me andado a observar como um falcão, à procura de qualquer erro que possa reportar à administração. Uma relação contigo não é um erro, mas ele vai fazer parecer que sim. E se ele descobrir de qualquer maneira? Então lidamos com isso. A mandíbula de Daniel endureceu com determinação. Juntos. Aquela palavra de novo. Juntos. Ainda soava como uma promessa. Como esperança. Estavam a arrumar a louça quando o telemóvel de Daniel tocou. Ele olhou para o ecrã e praguejou baixinho. É o Evan. Tenho de atender. Ele respondeu com clara relutância. O que queres? Alicia não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas viu a expressão de Daniel escurecer a cada segundo que passava. Isso não é da tua conta, disse ele friamente. Não me interessa o que pensas que viste. Fica fora da minha vida pessoal, Evan. Ele desligou, a mão a tremer ligeiramente. O que é que ele disse? Perguntou Alicia com um pressentimento a apertar-lhe o estômago. Ele passou por cá mais cedo. Viu o meu carro na entrada, luzes acesas na sala de jantar. Está desconfiado. Daniel puxou-a para perto. Ele vai começar a investigar, Alicia, à procura de provas de que algo se passa entre nós. Então talvez devêssemos acalmar as coisas. Apenas até... Não. Os braços dele apertaram-se à volta dela. Não te vou esconder. Não vou fingir que não há nada entre nós, só porque o Evan é uma cobra invejosa. Mas a empresa vai sobreviver. O meu pai construiu algo forte. O Evan não pode destruí-lo só porque quer. Daniel afastou-se para a olhar. Mas preciso de saber que estás comigo. Verdadeiramente comigo. Porque assim que o Evan começar a sua campanha contra nós,
As coisas vão ficar feias. Alicia pensou no aviso da Sra. Howard, no escrutínio e no julgamento que se avizinhavam. Em todas as formas como isto podia correr mal. Depois pensou no beijo de Daniel, na risada dele na cozinha, na forma como ele a tinha olhado como se ela fosse a coisa mais importante no mundo dele. Estou contigo, disse ela. Aconteça o que acontecer. O sorriso dele era brilhante, aliviado. A sério? A sério. Ele beijou-a então, um beijo longo, profundo e cheio de promessa. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, algo tinha mudado entre eles. Tinham feito a sua escolha, juntos. Agora só tinham de esperar que fosse suficiente. As 2 semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Alicia e as mais aterrorizantes. Daniel cumpriu a sua palavra de não esconder a relação deles, pelo menos não das pessoas que importavam. A Sra. Howard sabia, claro, e tinha se tornado uma aliada inesperada. Ela encobria-os quando Daniel vinha à cozinha entre reuniões para roubar beijos. Sorria com cumplicidade quando eles se demoravam no jantar, conversando durante horas. Até tinha começado a sair mais cedo à noite, dando-lhes privacidade. Faz-lhe bem, disse ela a Alicia numa tarde. Não o via assim tão vivo há anos, mas fora dos muros da mansão continuavam cautelosos, sem saídas públicas, sem fotografias, nada que Evan pudesse usar como munição. Era exaustivo, viver em 2 mundos ao mesmo tempo. Vem cá, disse Daniel uma manhã, apanhando Alicia enquanto ela passava com um tabuleiro de pastéis frescos. Ele puxou-a para perto, roçando o pescoço dela. Cheiras a canela. Estive a fazer doces. Ela riu, tentando soltar-se. Daniel, tenho trabalho. O trabalho pode esperar. Ele beijou-lhe a mandíbula. Tive saudades tuas. Viste-me há 2 horas ao pequeno almoço. 2 horas a mais. Ela desfez-se nos braços dele, os seus protestos a morrerem. Era isto que a assustava mais. Não o julgamento do mundo exterior, mas o quanto ela precisava dele. O quão rapidamente ele se tinha tornado essencial, como o ar, a água ou a luz do sol. Estou a apaixonar-me depressa demais, sussurrou ela contra o peito dele. Eu também. Os braços dele apertaram-se. Isso é mau? Não sei. Talvez. Provavelmente. Útil. Mas a voz dele estava divertida. Ficaram ali, abraçados, a cozinha quente e perfumada à volta deles. Estes momentos roubados eram tudo. Mas Alicia não conseguia afastar a sensação de que estavam a viver em tempo emprestado. A bomba rebentou numa quinta-feira. Alicia estava a preparar o almoço quando o seu telemóvel explodiu com notificações. Mensagem após mensagem, a maioria de números que não reconhecia. O seu Instagram, que ela raramente verificava, tinha centenas de novos seguidores e dezenas de mensagens. Que raio é isto? Murmurou ela, abrindo a aplicação. O seu sangue gelou. Alguém tinha publicado uma fotografia, granulosa, mas suficientemente nítida. Daniel e Alicia na cozinha, os braços dele à volta da cintura dela, o rosto dela inclinado para o dele. A legenda dizia: o romance secreto do milionário Daniel Pierce com a sua cozinheira. Fontes dizem que a relação com um membro da equipa viola a política da empresa. A fotografia tinha sido partilhada milhares de vezes. Os comentários eram brutais. Caça fortunas. Ela é bonita, mas vamos lá. É obviamente por dinheiro. Mais uma situação Rachel à espera de acontecer. Ele precisa de a despedir antes que ela lhe roube tudo. As mãos de Alicia tremiam tanto que ela quase deixou cair o telemóvel. Não, 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 respirou ela. A Sra. Howard entrou apressada na cozinha com o rosto pálido. Já viu? Sim. A voz de Alicia saiu estrangulada. Como é que isto aconteceu? Fomos tão cuidadosos. Evan. A expressão da Sra. Howard tornou-se assassina. Ele deve ter contratado alguém para vigiar a casa. Eu devia ter previsto isto. Daniel irrompeu pela porta lateral, o telemóvel na mão, a expressão trovejante. Alicia. Ela não conseguia olhar para ele. Não conseguia encarar a preocupação nos olhos dele quando o seu mundo inteiro estava a desmoronar-se. Tenho de ir, disse ela, já a tirar o avental. O quê? Não. Alicia, precisamos de falar sobre isto. Falar sobre o quê? Como o teu primo tinha razão. Como sou apenas mais um escândalo à espera de te arruinar. A voz dela falhou. Olha para esses comentários, Daniel.
Olha para o que as pessoas estão a dizer sobre mim, sobre nós. Não me importo com o que eles dizem. Bem, eu importo-me. As palavras irromperam dela, afiadas e dolorosas. Importa-me que as pessoas pensem que estou a usar-te, que sou uma espécie de oportunista que seduziu o chefe por um salário. Importa-me que o conselho de administração da tua empresa esteja provavelmente a convocar reuniões de emergência neste momento para discutir a responsabilidade. Importa-me que o Evan esteja certo sobre mim. Daniel estendeu a mão para ela, mas ela recuou. Por favor, não faças isso. Eu só preciso de pensar. Alicia, se fores agora, o Evan ganha. Ele consegue exatamente o que quer. Nós separados, tu longe, eu sozinho e miserável. Talvez o Evan tenha razão para ganhar. Ela pegou na sua mala com as mãos a tremer. Talvez isto tenha sido um erro desde o início. Talvez eu devesse ter mantido a minha distância como planeei. Talvez... Não faças isso. A voz de Daniel tornou-se dura. Não faças isto. Não fujas porque tens medo. Não estou a fugir. Estou a ser realista. Olha para aquela fotografia, Daniel. Olha para esses comentários. É assim que a tua vida será comigo. Escrutínio constante. Julgamento constante. Pessoas a questionar as tuas decisões, a tua integridade, a tua sanidade por estares com alguém como eu. Alguém como tu? Queres dizer alguém gentil, talentosa, genuína e verdadeira? Sim, que fardo terrível. Sabes o que eu quero dizer. Sei que estás a deixar o medo tomar as tuas decisões. Sei que estás a fazer exatamente o que juraste que não farias. Desistir antes mesmo de lutarmos. Ele aproximou-se, os olhos a arder. Eu amo-te, Alicia. Estou apaixonado por ti. E não tenho vergonha disso, não importa o que alguns trolls aleatórios na internet digam. As palavras deviam tê-la feito sentir-se nas nuvens. Em vez disso, sentiram-se como pedras a arrastá-la para baixo. Tu amas-me agora, sussurrou ela. Mas e quando a administração exigir que escolhas entre mim e a empresa? E quando Evan apresentar provas de que estou a roubar-te? E quando começares a perguntar-te se talvez todos têm razão sobre os meus motivos? Isso nunca vai acontecer. Não sabes. O teu pai também achava que sabia, e olha como isso acabou. Daniel estremeceu como se ela lhe tivesse dado uma bofetada. Isso não é justo. Nada disto é justo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Alicia. Mas eu não serei a pessoa que te destrói. Não serei outra Rachel. Não serei o erro de que a tua família falará durante anos. Gosto demasiado de ti para isso. Se gostasses de mim, ficarias. As palavras pairaram entre eles, afiadas e acusadoras. Alicia agarrou as chaves. Lamento. Sinto muito mesmo. Mas não consigo. Não consigo fazer isto. Ela fugiu. Da cozinha, pela casa, para o carro dela. Atrás dela, ouviu Daniel a chamá-la pelo nome. Mas ela não parou. Não conseguia parar. Conduziu para casa com lágrimas a turvar a sua visão. O coração a partir-se em 1000 pedaços. Lídia apareceu 1 hora depois, entrando com a sua chave sobressalente. Encontrou Alicia encolhida no sofá, olhos vermelhos e inchados, telemóvel desligado para evitar as notificações intermináveis. Oh, querida, disse Lídia, sentando-se ao lado dela. Vi a fotografia. Todos viram a fotografia. Esse é o problema. O que disse o Daniel? Que me ama, que quer lutar por nós, que estou a fugir. Estás? Alicia sentou-se, a raiva a cintilar. Não, não fiques do lado dele. Não estou a ficar do lado de ninguém. Estou a perguntar se estás a fugir ou a tomar uma decisão inteligente. Há uma diferença. Estou a protegê-lo. De quê? Da felicidade? Do amor? Ou da possibilidade de ele poder realmente escolher-te acima de tudo o resto? As palavras atingiram-na demasiado de perto. Alicia puxou os joelhos para o peito. Tu não viste esses comentários, Lídia. Pessoas a chamar-me caça-fortunas, interesseira, manipuladora. As pessoas na internet são cruéis. Isso não as torna certas. Mas e se estiverem certas? E se eu estiver a tornar a vida dele mais difícil? E se a administração o forçar a escolher, e ele me escolher e se arrepender mais tarde? Lídia agarrou-lhe os ombros. Ouve-me. Não podes viver a tua vida com base em e se. Não podes proteger toda a gente de toda a dor possível. Às vezes tens apenas de confiar que o amor é forte o suficiente para resistir às tempestades. O amor do pai dele não foi forte o suficiente. O Daniel não é o pai dele, e tu não és quem quer que tenha partido o coração daquele homem. A voz de Lídia suavizou-se.
Mas estás a partir o coração do Daniel agora mesmo. Sabes disso, não sabes? Novas lágrimas escorreram pelas bochechas de Alicia. Não sei o que mais fazer. Tu lutas, tu confias, tu acreditas que o que tens vale o custo. Lídia puxou-a para um abraço. Ou deixas o medo vencer e passas o resto da tua vida a perguntar-te o que poderia ter sido. Daniel não ligou, não mandou mensagem, não apareceu no apartamento dela a exigir uma conversa. O silêncio era, de alguma forma, pior do que qualquer outra coisa. Passaram-se 3 dias, depois 5, depois 1 semana. Alicia ficou no seu apartamento, evitando as redes sociais, evitando o mundo. Tinha se despedido do trabalho, enviou um e-mail formal de demissão à Sra. Howard, citando razões pessoais. A governanta respondeu com uma única linha. Estás a cometer um erro, minha querida. Talvez estivesse, mas era o erro dela para cometer. No 9º dia, Lídia apareceu com café e determinação. Veste-te, ordenou ela. Estou bem aqui. Não estás bem. Estás a esconder-te. E é hora de parar. Lídia abriu as cortinas, deixando a luz do sol forte inundar o apartamento escuro. Sabes o que o Daniel tem andado a fazer enquanto te lamentavas? Não quero saber. Azar. Ele tornou tudo público. Fez uma conferência de imprensa. Disse a toda a gente que sim, está numa relação contigo, que és a pessoa mais genuína que ele alguma vez conheceu. Que qualquer um que tenha um problema com isso pode falar diretamente com ele. Alicia prendeu a respiração. Ele, o quê? Está em todas as notícias. Aqui. Lídia abriu um vídeo no seu telemóvel. Daniel estava atrás de um pódio, com flashes de máquinas fotográficas, parecendo exausto, mas determinado. A sua voz era firme enquanto falava. Estou aqui hoje para abordar as recentes especulações sobre a minha vida pessoal. Sim, estou numa relação com Alicia Carter, que até há pouco tempo trabalhava como minha chefe privada. E não me importa o que alguém pensa sobre isso. Alicia é gentil, talentosa e genuína. Ela viu-me no meu pior e, de alguma forma, ainda se importa. Ela não está comigo por dinheiro ou estatuto. Na verdade, ela fugiu 2 vezes porque está aterrorizada com a forma como as pessoas a vão julgar. Se há alguém de sorte nesta equação, sou eu. Portanto, a todos os que dizem que ela me está a usar, digo isto: não a conhecem, não nos conhecem, e as vossas opiniões não significam nada comparado com o que temos juntos. O vídeo parou. Alicia olhava para o ecrã, o coração a bater forte. Ele disse tudo isso? Sussurrou ela. À frente de dezenas de jornalistas. Já foi visto milhões de vezes. Lídia sentou-se ao lado dela. Ele também se demitiu do conselho de administração. Disse-lhes que, se tivessem um problema com a sua relação, podiam encontrar um novo CEO. Evan tentou encenar uma espécie de golpe, mas o conselho votou para apoiar Daniel. Aparentemente, eles preocupam-se mais com a sua liderança do que com a sua vida amorosa. Alicia não conseguia respirar. Ele demitiu-se? Ele estava disposto a fazê-lo. Por ti, é o quanto significas para ele. Lídia apertou a mão dela. Então vou perguntar-te mais uma vez. Estás a protegê-lo ou estás a proteger-te a ti mesma? A pergunta ecoou no peito de Alicia. Ela pensou na confissão de Daniel naquela primeira noite, como a traição de Rachel o tinha partido, como ele tinha jurado nunca mais ser vulnerável, como amá-la tinha sido um ato de coragem incrível, e ela tinha fugido. Deixou-o ali na cozinha, sozinho e magoado, porque tinha medo. Não medo do julgamento das pessoas, não, na verdade. Medo de o perder. Medo de o amar tanto que a sua perda a destruiria. Medo de ser feliz porque a felicidade, na sua experiência, nunca durava. Estou a proteger-me a mim mesma, admitiu ela, a voz falhando. Sou uma cobarde. Não, és humana. Estás com medo. Mas ter medo não significa que tenhas de continuar com medo. Lídia levantou-se, puxando Alicia com ela. Agora veste-te. Vamos resolver isto. E se ele não quiser ver-me? Então pelo menos saberás que tentaste. Isso é melhor do que passares a vida a perguntar-te e se. Os portões da mansão estavam fechados quando Alicia chegou naquela noite. Ela apertou o intercomunicador com as mãos a tremer. Nome. A voz do guarda de segurança era profissional, mas não hostil. Alicia Carter. Estou aqui para ver o Daniel. O Sr. Pierce. Uma longa pausa. Um momento. Ela esperou, o coração a bater tão forte que pensou que poderia saltar-lhe do peito. E se ele a mandasse embora?
E se ela o tivesse magoado demasiado? E se... Os portões abriram-se. Alicia conduziu pela familiar entrada, passando pelas fontes e roseiras, até à mansão que se tinha tornado um lar. As suas mãos tremiam enquanto estacionava e caminhava até a porta da frente. A senhora Howard abriu-a antes que ela pudesse bater. Já não era sem tempo, disse a governanta, mas os seus olhos eram bondosos. Ele está na cozinha. Ele está bem? Vá ver por si mesma. Alicia caminhou pela casa com pernas que pareciam água. A cada passo mais perto da cozinha, o seu coração batia mais rápido. O que diria ela? Como poderia explicar? Ela empurrou a porta. Daniel estava ao fogão, tentando fazer ovos mexidos. Estava de costas para ela, ombros tensos, movimentos bruscos e frustrados. Os ovos já estavam a queimar. Daniel, disse ela suavemente. Ele paralisou. Virou-se lentamente. Quando os olhos dele se encontraram, o peito de Alicia abriu-se em dor. Ele parecia terrível. Olheiras sob os olhos. Barba por fazer. A camisa amarrotada, como se tivesse dormido com ela. Mas os seus olhos continham tanta dor que quase a derrubou. Alicia, o nome dela saiu rouco. O que estás a fazer aqui? Vi a tua conferência de imprensa. Ah, isso. Ele virou-se de novo para o fogão, raspando os ovos para um prato. Estavam definitivamente queimados. Provavelmente um erro. A minha equipa de relações públicas certamente pensa assim. Foi a coisa mais corajosa que alguma vez vi. Corajoso. Certo. Ele riu amargamente. Porque declarar o teu amor por alguém que fugiu deu-me muitos bons resultados. Daniel, por que estás aqui, Alicia? Para me dizer que tinhas razão, que fomos um erro, porque passei os últimos 9 dias a tentar aceitar isso e ainda não cheguei lá. Estou aqui para te pedir desculpa. Ela aproximou-se, a voz falhando. Estou aqui para te dizer que tinhas razão. Eu estava a fugir, não de ti, mas do meu próprio medo. Medo de te perder, medo de ser feliz, porque a felicidade nunca parece durar para mim. Medo de importar tanto para alguém que se eles partissem eu não sobreviveria. Ele virou-se para encará-la totalmente. E agora? Agora ainda tenho medo, aterrorizada na verdade. Mas tenho mais medo de viver sem ti do que de qualquer coisa que o mundo nos possa atirar. A mandíbula de Daniel trabalhou. Tu magoaste-me, Alicia. Tu foste embora quando eu mais precisava de ti, quando te tinha acabado de dizer que te amava. Eu sei. Lamento. Sinto muito mesmo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Estava errada, sobretudo. Tu não és o teu pai. Eu não sou a Rachel ou quem quer que o tenha magoado. Somos nós. E eu devia ter confiado nisso. Devias ter. Ele pousou a espátula. Passado. Presente, corrigiu ela, aproximando-se. Eu confio nisso. Confio em nós. Confio em ti. E se me deres outra oportunidade, se me conseguires perdoar, prometo que não fugirei novamente. Não importa o quão assustada eu fique. Não importa o que as pessoas digam. Ficarei e lutarei contigo. O silêncio alongou-se. O coração de Alicia estava na garganta. Então Daniel encurtou a distância entre eles e puxou-a para os seus braços. És uma idiota, disse ele no cabelo dela. Eu sei. Partiste-me o coração. Eu sei isso também. E eu amo-te tanto que é aterrorizante. Ela recuou para o olhar. Ainda? Ainda. Sempre. Mesmo quando estás a ser uma idiota. Ele segurou o rosto dela. Mas, Alicia, se fizermos isto e se tentarmos de novo, tens de me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Chega de fugir. Quando as coisas ficarem difíceis, quando as pessoas julgarem, quando o Evan espalhar mais veneno e ele vai, tu falas comigo. Enfrentamos juntos, combinado? Combinado. Ela beijou a palma da mão dele. Eu amo-te, Daniel Pierce. Estou apaixonada por ti. E lamento que me tenha levado tanto tempo para ser corajosa o suficiente para o dizer. O sorriso dele era como um nascer do sol depois de uma longa e escura noite. Diz de novo, eu amo-te. De novo, eu amo-te. Mais uma vez. Ela riu entre lágrimas. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Ele beijou-a então, profundo e desesperado, e cheio de promessa. O tipo de beijo que parecia um regresso à casa, como encontrar algo precioso que se julgava perdido para sempre. Quando finalmente se separaram, ambos com a respiração ofegante, Daniel encostou a sua testa à dela. Os teus ovos estão a queimar, disse Alicia. Ele riu. Queimem, estou exatamente onde quero estar. As semanas seguintes não foram fáceis.
A imprensa deliciou-se com a sua reunião. Evan continuou a espalhar rumores, embora a sua influência tenha diminuído quando a administração reafirmou oficialmente o seu apoio a Daniel. Alguns dos colegas de negócios de Daniel fizeram comentários maldosos. Alguns dos antigos colegas de Alicia do restaurante deixaram comentários cruéis nas suas redes sociais. Mas eles enfrentaram tudo juntos. Daniel recontratou Alicia, não como sua cozinheira, mas como chefe de cozinha de um novo restaurante que ele estava a abrir. O restaurante dela, onde ela podia criar o tipo de comida que sempre sonhara fazer. Isso silenciou a maioria dos críticos que alegavam que ela estava apenas a aproveitar-se do seu sucesso. Alicia mudou-se para a mansão devagar, uma gaveta de cada vez, até que, de repente, percebeu que já não era a casa dele, era a deles. A senhora Howard tornou-se família, a tia carinhosa que oferecia sabedoria e ocasionalmente os cobria quando ficavam demasiado distraídos na cozinha. Ela ensinou a Alicia receitas de família e contou histórias sobre Daniel em criança. Irradiava orgulho quando Daniel finalmente parecia em paz. Até Evan, por fim, recuou, percebendo que tinha perdido. Manteve-se afastado dos jantares de família e abandonou os seus esquemas, contente por gerir a sua menor parte da empresa sem interferências. 6 meses depois daquele primeiro beijo na tempestade, Daniel planeou um jantar. Nada de muito requintado. Apenas amigos próximos e a senhora Howard. Lydia voou do seu novo emprego no porto, entusiasmada por ver o quão feliz a sua amiga se tinha tornado. Alicia cozinhou, claro. Um banquete que combinava todos os seus pratos favoritos, aqueles que contavam a história de quem ela era. A bolonhesa da avó. O coq au vin do seu primeiro encontro a sério. Os petit gâteaux de chocolate que Daniel adorava, tudo feito com amor e carinho. Jantaram na sala de jantar, o riso preenchendo o espaço. Histórias foram partilhadas. O vinho corria livremente. Pela primeira vez, Alicia sentiu que pertencia verdadeiramente àquele mundo. Não por causa do dinheiro ou estatuto de Daniel, mas porque aquelas pessoas a amavam por quem ela era. Depois da sobremesa, Daniel levantou-se, batendo no seu copo de vinho para chamar a atenção. "Discurso!" exclamou Lydia, sorrindo de orelha a orelha. "Só um rápido", prometeu Daniel. Olhou para Alicia, os seus olhos calorosos. "Há 6 meses, pensei que sabia como seria a minha vida. Solitária, mas segura. Protegida, mas vazia. Então, esta mulher incrível entrou na minha cozinha e mudou tudo." Os olhos de Alicia encheram-se de lágrimas. Ela ensinou-me que o risco faz parte do amor, que as paredes mantêm as pessoas afastadas, mas também aprisionam a alegria, que, por vezes, as melhores coisas da vida vêm sem contratos ou garantias. Apenas exigem fé. Ele estendeu a mão para a dela. "O amor não estava no nosso contrato original, Alicia, mas acabou por ser o melhor negócio da minha vida." "Que meloso", disse ela por entre as lágrimas, mas estava a sorrir, mais verdadeiro. Ele puxou-a para junto de si e beijou-a à frente de todos. A senhora Howard enxugou os olhos com um guardanapo. Lydia soltou um grito de alegria e aplaudiu. Quando se separaram, Daniel sussurrou: "Obrigado." "Pelo quê?" "Por teres sido corajosa o suficiente para voltar, por nos teres escolhido, por fazeres desta casa um lar." Alicia olhou em redor para os rostos das pessoas que se tinham tornado família, para a cozinha onde ela e Daniel tinham aprendido a cozinhar juntos, para o homem que estivera disposto a arriscar tudo por ela. "Obrigada por teres lutado por mim", sussurrou ela de volta, "mesmo quando eu não estava a lutar por mim mesma." Mais tarde naquela noite, depois de todos terem partido e a senhora Howard se ter recolhido, Daniel e Alicia encontraram-se de novo na cozinha, a cozinha deles, o lugar onde tudo tinha começado. "Queres fazer alguma coisa?" perguntou Daniel, tirando ingredientes do frigorífico. "À meia-noite? Por que não? Finalmente estou a safar-me bem nesta coisa da cozinha. Devo praticar." Alicia riu. "Queimaste a torrada ontem." Detalhes. Fizeram bolachas juntos, com pedaços de chocolate do zero. Daniel ainda misturava a massa com demasiado entusiasmo, espalhando farinha por todo o lado. Alicia ainda o repreendia com um sorriso. Provaram a massa diretamente da taça, sem se importarem que fosse tecnicamente pouco seguro. Quando as bolachas estavam no forno, enchendo a cozinha com calor e doçura, Daniel puxou Alicia para perto. "Dança comigo", disse ele. "Não há música."
A chuva. Ele acenou na direção da janela, onde uma chuva miúda batia suavemente contra o vidro. E a nós. Isso é suficiente. Então dançaram na cozinha à meia-noite, tal como tinham feito durante a primeira tempestade. Mas tudo era diferente agora. Sem medo, sem paredes, sem pretender. Apenas duas pessoas que se tinham encontrado contra todas as probabilidades, que tinham escolhido o amor apesar dos riscos, que tinham aprendido que, por vezes, as melhores coisas da vida não podem ser planeadas ou contratadas, só podem ser sentidas. Amo-te, disse Alicia contra o peito dele. Eu também te amo. Daniel beijou-lhe o topo da cabeça. Para sempre, se me quiseres. Para sempre soa perfeito. O temporizador tocou. As bolachas estavam prontas, mas nenhum dos dois se moveu, contentes por permanecerem aninhados nos braços um do outro, embalando-se lentamente na cozinha acolhedora, enquanto a chuva cantava a sua canção suave lá fora. Começaram como empregador e empregada. Tornaram-se amigos, apaixonaram-se, lutaram um pelo outro, e agora eram simplesmente casa. O amor não estava no contrato original, mas como Daniel dissera, acabou por ser o melhor negócio das vidas de ambos. O tipo de amor que transformou a solidão em pertença, o medo em coragem. Duas pessoas separadas num todo inquebrável. E tudo começou numa cozinha com uma omelete e uma oportunidade que valia a pena arriscar. Por vezes, pensou Alicia enquanto Daniel a fazia girar num círculo lento, as melhores receitas não vêm dos livros de culinária. Vêm de corações corajosos o suficiente para arriscar tudo por algo real. Ela tinha arriscado o seu coração. Daniel tinha arriscado o dele. E juntos tinham criado algo bonito, algo duradouro, algo com sabor à eternidade.